sobre esse cereal. Como lidar com a doença celíaca? Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarobá Cidade, que está só começando. Fique no local, fique na Tarobá. Cultivado há mais de 8.000 anos, o trigo está presente em diversos alimentos. Mas será que para os consumidores, esse trigo faz bem para a saúde? Em torno dele tem inúmeras críticas, uma delas está relacionada ao universo do celíaco. Afinal, o que é mito, o que é verdade sobre o trigo? Para explicar tudo isso e tirar suas dúvidas, eu estou aqui com um time de especialistas no assunto. A gente vai entrevistar o Dr. Clóvis Massato Kuahara, que é médico gastro e professor da PUC Londrina, a doutora Jaqueline Albieri Vieira de Matos, que é médica psiquiatra e nutróloga, e a Aline de Santa Marques, nutricionista. Se você tiver dúvida, envia para cá 3315-1313 ou participe via facebook.com/tarobalondrina. Gente, bom dia, é um prazer recebê-los, obrigada por terem vindo. Afinal de contas, quando a gente fala doença celíaca, é uma intolerância ao glúten, assim que eu posso dizer? Sim, é uma intolerância a tudo que contém glúten. Tá. Né? Eu acho que um aspecto importante é a gente tentar entender o que é glúten, né? Porque é uma palavra tão dita, mas muitas vezes a gente não sabe o que é glúten, né? Glúten é o que a gente encontra no trigo, centeio, cevada, principalmente, tá. No caso no Brasil também na aveia, né? E que pode provocar algumas reações no nosso organismo. Por exemplo, que reações? Pode dar dor de barriga, pode dar diarreia, vômito. Estufamento abdominal. Estufamento, gases, mas também pode dar sintomas que não estão relacionados com o estômago ou intestino. Por exemplo, ela pode ter influência em tireoide, pode dar uma doença chamada tiroidite de Hashimoto. Presente. Então, eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto. Pode ter relação com isso, pode estar relacionado com diabetes mellitus tipo 1 na criança, aumenta risco de linfoma, aumenta risco de câncer coloretal. Então, é uma doença que hoje a gente não considera como uma alergia. É o que a gente chama de doença autoimune, porque ela envolve vários tipos de anticorpos no nosso organismo todo. Então, não é uma doença apenas relacionada com o trato gastrointestinal, mas é uma doença que a gente chama de sistêmica, que pega o corpo todo. Uau. Por isso que precisa ser devidamente estudada, devidamente investigada, para que então seja devidamente tratada. Agora, por exemplo, doutora, eu não sou considerada celíaca, mas eu posso ter uma certa sensibilidade ao glúten? Bom dia. Bom dia. Sim, na verdade, como o doutor Clóvis estava explicando, quando a gente tem... Tudo começa, na verdade, na questão intestinal, porque ali você pode começar a ter pelo glúten, que é uma proteína grande, e num intestino saudável ela não teria esse problema. O problema é que a gente não sabe o que aconteceu ao longo dos anos e esse intestino foi ficando hiperpermeável, foi abrindo os espaços de barreira de proteção dessas células. Então, uma proteína grande como o glúten, ao passar por essa barreira, ele vai fazer o quê? Acionar o sistema imunológico. O corpo fala, opa, tem coisa errada aí embaixo. E gera a criação de um anticorpo para brigar com esse glúten, que não deveria ser algo que nos machucaria. O problema é que esse anticorpo, ele tem um sistema que chama mimetismo molecular. Ele vai criar uma sequência para brigar com esse glúten. E aí ele vai encontrar sequências parecidas nos outros órgãos. Aí vem a tireoidite de Hashimoto, a questão do diabetes, autismo, aí na minha área as doenças psiquiátricas, que nada mais são do que neuroinflamação. Até as doenças psiquiátricas? Até as doenças psiquiátricas. Uau! A gente tem muito sintoma. Hoje nós temos muita questão relacionada ao autismo, às outras doenças como ansiedade, depressão. Vários estudos agora em 2019, 2020 já fazem essa correlação, porque você começa a perder uma molécula que chama zonulina. É uma molécula que cola, a gente tem uma cola, né, nesse intestino e também no cérebro. Então a gente começa a ter um espaçamento dessas células. Então, esse glúten entrando vai fazer um acionamento desse sistema e vai gerar esse adoecimento. Perfeito. Aline, nossa nutricionista, a gente fez uma pergunta para as pessoas, uma enquete, e a gente quer saber, será que as pessoas sabem quais alimentos contêm glúten? Sim ou não? Vamos lá para o nosso Instagram, vamos ver isso então, coloca aí. Você sabe quais alimentos contêm glúten, sim ou não? 38% das pessoas disseram que sim, mas 63%, Aline, disseram que não. Não sabem quais alimentos contêm glúten. Afinal de contas, quais alimentos contêm glúten? Bom dia. Bom dia. Isso é muito comum mesmo, tá?
ainda mais para quem nunca teve problema com esse alimento. Ele não vai se preocupar qual alimento tem glúten ou não. A pessoa passa a se preocupar, ou se passa por uma nutricionista e pede para tirar o glúten, né, por alguma causa. Às vezes até para emagrecer, eu quero emagrecer, tira o glúten. Mas assim, não necessariamente, tá? Porque vários alimentos que não tem glúten, não quer dizer que vai comer bacon, pururuca todo dia, você vai engordar, não é glúten, né? Que você vai emagrecer, porque sim. muitos são ricos em carboidrato, né? Também, então vai alterar a glicemia da mesma forma, tudo depende. Okay. Até eu trouxe aqui pra gente ver alguns alimentos sem glúten que são mais saudáveis. Vamos lá ver, vamos mostrar. Mostra pra gente o que tem glúten e o que não tem. Eu vi que você trouxe uns pãezinhos. Você sabe que a minha perdição é pão, né? Se tem uma coisa na vida que eu gosto é pão. O tal do glúten, da lactose, sabe? Ó, pão, queijo, vinho podia passar a vida. Mas não é bem assim, né, gente? Pãozinho, qualquer tipo de pão tem glúten. Isso, é o trigo, né? O do trigo. Igual você me perguntou, quais alimentos contêm glúten? Trigo, centeio, cevada e a aveia, como ele colocou. Na hora do plantio há uma contaminação cruzada, né, por conta do trigo. Então acaba contendo o glúten por conta dessa contaminação. Sim. Mas hoje em dia as indústrias já têm a aveia sem glúten, tá? Eu já vi isso, aveia sem glúten. Isso. Falei, ué, mas como assim? Que curioso, é por causa disso, né? A questão da contaminação, exatamente. Ou do plantio, ou na hora da questão do processamento. Isso mesmo. Ou no processamento também. Assim como vários alimentos, pode ter glúten, às vezes ele não tem glúten na composição. Chocolate, por exemplo, tá lá, contém glúten, ou pode conter traços de glúten. Então, tem glúten? Muitos deles acaba não tendo, mas eles colocam por conta da indústria que manipula alimentos que contêm glúten. Passa num outro local que passou a mesma algum alimento com glúten. Máquina, né? Ou a mesma indústria mesmo. Okay. Você vai produzir sem glúten, você tem que ter um local totalmente separado. Você é celíaca? Eu não sou, eu tenho sensibilidade ao glúten, não celíaca. Ok, então você pode, de repente, comer algum alimento com glúten, não teria problema. Mas ele vai fazer o mesmo mal, tá? Simples assim. Por quê? Porque, bom, não vamos... Depois a gente entra em detalhes com a doutora Jaqueline sobre isso. Mas ele pode fazer mal da mesma forma por conta dessa hiperpermeabilidade intestinal. Certo? Mostra pra gente aí, Aline, o que você trouxe? Então, aqui eu trouxe a aveia, que como eu disse, né, que pode ter glúten por contaminação cruzada, por contaminação lá no plantio. O pão, que aqui é a bisnaguinha, que é comum as crianças, né, consumirem. Você fala da bisnaguinha integral, é mais saudável. Não, tá. Não, entendi. Não. Até eu trouxe a farinha integral aqui, né, e o centeio. Vira pra gente, mostra ali pra câmera. E o centeio. Isso, vira o produto, isso. Aqui, ó. A farinha integral, o centeio, certo? Ok. Aqui já tem os alimentos sem glúten. O que a gente pode substituir, então, para fazer um pão? Eu posso fazer um pão do quê? Se eu não posso fazer com trigo? Então, aí vem a questão do saudável, né? Tá bom. Não é só você tirar o glúten e substituir por farinhas cheias de carboidrato. Farinha de arroz. Farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho, polvilho doce. Tudo isso é sem glúten, tá? Mas sempre observando a questão das rotulagens, né? Da questão da contaminação cruzada, tá? Do fornecedor, se é seguro ou não. Então, você tem que ver isso. Se precisar, você liga no saque para saber se tem segurança para consumir. Isso o celíaco, tá? Ok. Então, aqui eu tenho a farinha, eu trouxe farinhas mais saudáveis sem glúten, tá? Por exemplo? Aqui tem farinha de castanha de caju. Farinha de castanha de caju? Isso. Muito delícia. Deve ser Aí saborosa. aqui tem a farinha de amêndoas também. Okay. Então, são farinhas também que são consideradas low carb, que são baixo carboidrato. Posso fazer um brownie de chocolate, eu tô pensando gordo, né? Um brownie de chocolate com essa farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju. Sim, é muito comum, tá? Ok. Aqui tem o trigo sarraceno, que na verdade ele não contém glúten. Ele tem o nome de trigo, mas ele não contém glúten, Mostra tá? ali pro Marlon. Ó, vou mostrar aqui pra vocês também. Sarraceno. Isso, trigo sarraceno. Chama trigo, mas não tem glúten. Não. Ok. Aqui, farinha de linhaça dourada, também muito utilizada nas preparações, tá? Ok. Aqui, vamos ver se vocês conseguem. Certo? Além de fazer bem para o nosso organismo. Isso. Né? Aí tem psyllium, que é uma fibra que acaba sendo utilizada também junto com as preparações. Tem farinha de coco, tá? Tem farinha de grão de bico. Já experimentei, muito gostoso. Eu tô falando as que são com mais comuns, melhores propriedades nutritivas, né, em relação à nutrição.
Aí tem todas essas outras farinhas que eu falei, que de repente você vai fazer um pão, você mistura ela com outras fibras junto, para amenizar um pouco essa questão de índice glicêmico também. Tá certo. Ô, gente, será que essa questão, essa sensibilidade que a gente vê hoje tão frequente ao glúten, seria por causa do excesso de consumo que a gente tem nos dias de hoje, sim ou não? Na verdade, sim. A incidência tem aumentado. Sim. Né? Porque estima-se que mais ou menos 1% da população tenha a doença celíaca. Não é exatamente só por causa do... Qual é a porcentagem? 1%. É só 1% que tem a doença celíaca. Mas imagina 1% da população brasileira. 200 milhões, 1% vão dar 2 milhões de pessoas. É muita gente. Mas quem tem a sensibilidade não é considerado necessariamente celíaco? Não. Daí a gente vai ter outra... Aí a gente não tem estatística contra que deve ser enorme. Sim. Aí o que acontece? O problema não é exatamente no glúten, mas nos outros hábitos alimentares, nas outras situações. Então, o que acontece com o brasileiro hoje de um modo geral? O consumo de antibióticos é muito elevado, o uso do antibiótico faz com que haja uma mudança do que a gente chama de microbiota, que é a flora bacteriana intestinal. E é justamente esse desequilíbrio dessa flora que faz aumentar a permeabilidade, que a doutora Jaqueline tinha falado. O que seria a permeabilidade? Permeabilidade é assim, que o intestino ele é um mecanismo de barreira, não deixa entrar nada no nosso corpo. Tá. Só vai entrar aquilo que é nutriente positivo. Ele vai absorver só os nutrientes. Exatamente. Só que quando a gente tem, por exemplo, um desbalanço dessas bactérias, a gente tem mais bactéria ruim do que boa lá no intestino, ele vai meio que lesando essa parede intestinal, vai fazendo com que ela funcione mal, junto com outros alimentos que acabam fazendo mal, conservantes, corantes, etc., né? Isso vai fazendo com que essa parede ela fique mais permeável, fique mais larga. Aí o glúten, no caso a gliadina, que seria a proteína que tem no glúten, ela em condições normais não consegue penetrar. Só que nessa situação onde tem esse desequilíbrio, ela penetra. Aí que ela desencadeia todo esse processo. Então, se a pessoa mantiver uma alimentação saudável a vida toda, a chance dela desenvolver tanto a sensibilidade quanto até a própria doença celíaca, ela é mais reduzida. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês se de repente essa questão dessa sensibilidade ao glúten pode interferir ou não em relação a pessoa conseguir engravidar ou não. Já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos continuar falando sobre doença celíaca, sobre sensibilidade ao trigo. Agora eu quero saber, será que o trigo ele pode interferir? Uma pessoa que está tentando engravidar, não consegue e tem um consumo excessivo de trigo, às vezes ela pode ter uma sensibilidade ou não, e interferir para ela conseguir engravidar, sim ou não? Sim, pode ter essa interferência, porque vai de novo para a ideia dos quadros autoimunes. Então, quando a gente pensa em endometriose, nessas doenças inflamatórias, a gente tem que entender que há uma correlação dessa inflamação começando no intestino. Então, todo o processo inflamatório pode ter o gatilho disparado ali, você ter a produção de anticorpo, e isso acabar afetando até na questão da saúde da mulher, né, na saúde feminina, nos órgãos reprodutores, e isso gerar realmente uma dificuldade, tanto na questão da ovulação, quanto na questão do endométrio e tudo mais, porque são todos órgãos que dependem desse processo inflamatório. Pergunta, dúvida, tá bem leiga. A pessoa que tem uma doença autoimune, seja ela qual for, ela deveria evitar o glúten ou então o glúten pode desencadear uma doença autoimune ou os dois? Os dois. Sério? Existe uma correlação das doenças autoimunes de um modo geral. Então, os pacientes que têm doença celíaca podem desenvolver outras doenças autoimunes também. Assim como, por exemplo, uma doença chamada lúpus eritematoso sistêmico pode estar relacionado com vários tipos de doenças autoimunes. Então, assim, a questão do glúten nessas situações, ela pode piorar ou mesmo desencadear essas outras doenças. Então, ela vai ter um mecanismo de formação de substâncias inflamatórias, porque a gliadina é uma proteína que quando ela penetra e tem toda essa ação sobre a mucosa intestinal, ela produz substâncias inflamatórias. Nosso organismo produz essas substâncias inflamatórias. Elas não vão ficar só lá no intestino, pela corrente sanguínea, vão para o cérebro, vão para outros órgãos, né? E lá no cérebro, ele vai mexer justamente com a questão de algumas disfunções de ordem emocional, pode sim interferir na questão do estresse e, por sua vez, o sistema nervoso central vai interferir nos órgãos-alvo, por exemplo, a questão da reprodução feminina. Por isso que é muito comum, às vezes,